capítulo 21, do Evangelho segundo Jesus Cristo, segundo João, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 21. Quero completar uma reflexão de domingo passado, tratando sobre um assunto de tamanha importância para a nossa vida, que é restauração, restabelecimento da vida do homem diante de Deus. Eu quero completar essa pequena reflexão com os irmãos. Prometo não me alongar, para te liberar abençoado, mas num tempo oportuno também, tá bom? Vamos ler novamente o capítulo 21, do verso 1 até o verso 14, e depois nós vamos comentar do 9 ao 14 e do 15 ao 22, tá bom? Diz o texto: depois disto, tornou Jesus manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. E disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou-lhe Jesus, olha a maneira paterna que ele pergunta, maneira tenra que ele pergunta, olha só, filhos, o que diz o texto? Filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse Jesus, lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Pedro, é o Senhor, Simão Pedro. E ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes. Por quê? Porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. E Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, e cheia de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompia. Disse-lhes Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Veio Jesus e tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era, que horas? Já era esta a terceira vez, terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Pai, obrigado pela leitura da Tua Palavra, é a porção que nós vamos nos alimentar e sermos abençoados. Fica conosco, fala conosco, leva o nosso coração e mente cativos à Tua presença e nos abençoe com a Sua palavra nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar, por favor. Na semana passada eu iniciei falando de 4 áreas da vida do apóstolo Pedro, em que Jesus restaura, restabelece, reorganiza, reordena, traz de volta. Uma das primeiras coisas que o texto de João capítulo 21 nos mostra aqui é que não foi Pedro quem se dirigiu a Jesus. Primeiras coisas que esse texto vai nos mostrar é que depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos. Quando olhamos para o texto, nós vamos perceber uma graça superabundante em Jesus, porque não foi Pedro que foi em direção ao Senhor, foi Jesus que se manifestou, foi Jesus quem foi ao encontro de Pedro, ao encontro dos seus discípulos. Está aqui Pedro, Tomé, Natanael,
os filhos de Zebedeu, João, estão seus discípulos ali, acompanhados de Pedro e Pedro deles, e foi Jesus que foi ao encontro desses homens. Foi Jesus que manifestou-se a ele, foi Jesus que interessou-se em ir atrás desses discípulos que estavam longe dele, depois de tantos momentos que ele tentou se manifestar, mas com medo, apreensivos, e Jesus, preocupado, foi ao encontro deles. O que a gente encontra nesse texto? O que a gente pode ver nesse texto do capítulo 21? Que esse texto mostra um maior interesse pela vida de Pedro. Jesus manifesta um interesse muito grande pela vida de Pedro e pela restauração da vida daquele homem e dos demais discípulos que estavam. E o que a gente aprende, como nós falamos na semana passada, para que eu entre no segundo momento aqui, falando do segundo ponto que Jesus restabelece na área deste homem chamado Pedro, que restauração é muito mais do que uma necessidade do homem para com Deus. Restauração é a graça de Deus derramada para o homem, em favor do homem e em busca do homem. Muito mais do que eu necessito buscar restauração, esse texto me mostra que restauração é a graça de Deus derramada por Ele para o homem, em favor do homem, em busca desse homem. Ou seja, foi Jesus que foi buscar aquele homem, aqueles homens que estavam talvez caminhando para um lado oposto da onde Jesus queria que eles permanecessem. E restauração também é Deus trazendo o homem de volta para o seu convívio. Que coisa deliciosa a gente olhar para um Deus que se interessa por nós. Foi na cruz, me chamou, gentilmente me atraiu. Essa canção que nós cantamos reflete a restauração que Deus tem para a vida do homem, para trazê-lo de volta para o seu convívio. A gente olha para um texto que restauração é o homem de volta para o caminho de Deus, mas a gente olha de forma muito mais superabundante a graça de Deus derramada para o homem, em favor do homem, em busca do homem. Deus está à procura daqueles discípulos que estão perdidos. Esses homens estavam demasiadamente cansados, frustrados, talvez desgostosos de tanta coisa, como aqueles dois no caminho de Emaús, que Jesus também foi ao encontro deles e se depara com dois homens que estavam caminhando 40 quilômetros longe do propósito pelo qual Deus havia estabelecido para a vida deles. Dentre os discípulos de Cristo, eu disse na semana passada, só relembrando, Pedro talvez fosse o que mais necessitasse de uma atenção especial por parte do Senhor, e isso foi notório depois do versículo 15, como Jesus se interessa e coloca os olhos na pessoa de Pedro, porque talvez fosse um paciente que necessitasse de mais cuidado por parte dele, um paciente que necessitasse de um olhar mais clínico, de um olhar de um médico mais perto dele, não aquele que de repente fosse monitorado por um enfermeiro, mas do próprio Senhor bem perto dele. Mas por que, pastor? Pelas variações espirituais do apóstolo Pedro. Como eu mencionei na semana passada, um homem que no momento estava rompendo em fé, dizendo: Senhor, se tu estiveres aí mesmo, eu vou até onde o Senhor está. Mas Pedro, é a água, você vem, se o Senhor mandar eu vou. E Pedro anda pelas águas, num dado momento ele olha para as águas e submerge. Será que nós temos pessoas assim hoje? Eu duvido, não temos. Aqui não, podemos ter em outro bairro, mas aqui nós não temos. Mas saiba, se você for assim, Jesus está aqui para restaurar a sua vida, para que você não mais oscile na sua fé. Há momentos que nós encontramos com pessoas, como eu mencionei na semana passada, que estão rompendo em fé e perguntamos: como é que você está, pastor? Eu estou bem demais, louvado seja o nome do Senhor. Um primeiro vento, uma primeira porta fechada, essas pessoas começam a desaparecer da igreja. São de pessoas que facilmente oscilam na condução da sua fé, na condução da sua vida. Este homem tinha variações espirituais, como o apóstolo Pedro. Há pessoas que também têm variações espirituais na sua caminhada. E saiba, esse texto nos mostra, a gente pode ver e a gente pode afirmar: Jesus foi ao encontro deste homem para restabelecer a vida dele, para que ele não mais fosse essa pessoa oscilante na fé. Não deu certo, não desanime. Não deu certo, continue. Não funcionou agora, vai funcionar depois. Persevera, porque assim o Senhor nos concederá a vitória que tanto nós precisamos, que tanto nós buscamos, irmãos. Só que Jesus não só restaura a vida do Pedro, desse homem Pedro. Não se preocupa só com a vida daquele homem.
Havia outras áreas da vida de Pedro que precisava ser restabelecida. Não era só a vida do homem Pedro, pescador, que não tinha noção de quem estava do seu lado, que perdeu a noção do senso do honroso, do sagrado, quando se despe todinho, fica nu, e João olha para ele: Pedro, é o Senhor. Pedro, coloca uma veste, porque quem está aqui próximo de nós é o Senhor. Então, o homem que se perde de Deus, que esquece de Deus, que vai para longe de Deus, que tem a sua vida oscilante na presença de Deus, nós falamos na semana passada, perde a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Como eu mencionei na semana passada, a partir do versículo 4, 5 e 6, eles perdem a capacidade de reconhecer quem é o próprio Jesus. A Bíblia fala aqui que o texto nos mostra que eles estavam próximos a Jesus e Jesus próximos a ele, só que diz o texto, eles não o reconheceram por estarem perto. Eles perderam a capacidade, tamanha era a oscilação da sua fé, que eles não conseguiram identificar a própria presença de Jesus do seu lado. Meu irmão, se você está aqui nessa noite assim, saiba de uma coisa, Ele está aqui para nos restaurar plenamente, restabelecer nossa vida por completo, em o nome do próprio Deus que servimos. No momento, esse homem, que deveria ter um cuidado maior de Jesus, dizia estar disposto de dar a sua vida por amor a Cristo, e num dado momento, esse homem covardemente, ele não queria mais afirmar aquilo que ele havia afirmado. Só que agora a gente vai ver um Cristo restabelecendo uma segunda área na vida do apóstolo Pedro, e talvez uma da segunda área que ele restabelece, mais importante na vida daquele homem, era onde justamente oscilava o seu coração. A segunda área que ele restabelece é na certeza da sua fé. Diga comigo: Jesus restabeleceu a certeza da fé do apóstolo Pedro. A segunda área é essa, versículos 9 ao 14, leia comigo o texto. Diz: ao saltarem em terra, viram ali o que? Brasas, e em cima peixes, e havia também o que? Pão. Olha essas imagens que eu quero apresentar depois para vocês: peixes e um pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que vocês acabaram de apanhar. Simão Pedro, diz o texto, entrou no barco, arrastou a rede por terra, e cheio de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Por quê? Porque sabiam que era o próprio Senhor. E veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo tomou o peixe. Já era essa a terceira vez que Jesus havia aparecido aos seus discípulos. O que Jesus sabia de Pedro? Jesus sabia que Pedro era um homem de ânimo dobre. Jesus sabia que Pedro era um homem desmotivado e sem esperança. Jesus sabia que Pedro era um homem que tinha perdido a capacidade de reconhecer quem ele era. Jesus sabia que Pedro era um homem que não possuía nada, além dele, os discípulos, quando ele pergunta: vocês têm alguma coisa para me dar? Quando ele aparece aos discípulos, eles responderam: não. Jesus sabia que Pedro também era um homem que não possuía nada e não podia oferecer nada, porque quem não tem nada não pode oferecer nada. Quem está longe de Jesus não tem nada para oferecer. João 15:5, segunda parte, diz o quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Jesus sabia que tinha do lado dele, ali próximo a ele, um homem que tinha perdido a capacidade de discernir o que é certo, o que é santo, o que é sagrado. Uma pessoa que se perde de Cristo, que se afasta dele, precisa ser restabelecido na sua vida, e precisa ser restabelecido sua questão moral, a sua questão ética, a sua questão de princípios da palavra de Deus. Quando um homem se perde de Deus, ele perde o pudor, ele perde o senso do ridículo, ele perde até mesmo a vergonha, me perdoe com a expressão. As pessoas que se perdem de Deus, elas não querem mais saber se que está de frente de uma santa mulher de Deus. Se um homem vai visitá-lo, se um servo de Deus, um diácono, um pastor ou um membro vai visitá-lo, se ele estiver sem camisa, se ele estiver com um copo de cerveja na mão, porque se perdeu de Deus, ele não quer saber. Ele entra aí, fica à vontade, quer tomar um copinho?
O homem que se perde de Deus perde a capacidade, e Jesus sabia que Pedro era um homem desmotivado, que perdeu a capacidade de reconhecê-lo, que não tinha nada para oferecer a ninguém, que perdeu a capacidade de discernir o que é sagrado e que precisava ser restaurado na sua fé. Mas como Jesus fez isso? O texto nos mostra. De que maneira Jesus restaurou a vida do apóstolo Pedro? E eu achei maravilhoso quando eu olhei para o texto e disse: meu Senhor, foi dessa forma? Vamos olhar para o texto? Primeira forma, como Jesus restaurou a vida de Pedro e como Jesus trabalha para restaurar a nossa fé e a nossa vida. Primeiro, olha só o texto, o que ele faz? Ele prepara um cenário, o mesmo cenário de quando Pedro o nega 3 vezes. Olha o verso 9, o que diz o texto? Ao saltarem em terra, viram ali o quê? Umas brasas. Olha para mim, como se fosse uma pequena fogueira, um pequeno montante de madeira com fogo, e aquele fogo fazia com que ele pudesse ali assar o peixe, ele pudesse ali talvez pegar a massa do pão e colocar e dar uma esquentada nela. E a cena que Jesus prepara para restabelecer a certeza de fé de Pedro é a mesma cena que Pedro, durante 3 vezes, nega a Jesus. Quer ver o texto? Vai lá no capítulo 18, por favor. Capítulo 18, mesmo Evangelho. Olha que cena. Jesus apresenta a mesma cena para Pedro e mostra para ele: Pedro, isso te lembra alguma coisa? Isso te relembra, isso te remete a algum momento da sua vida? A partir do versículo 15 do capítulo 18, olha aqui que diz o texto: Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, diz o texto, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada, essa que levou Pedro, conduziu, disse para ele assim: eu te conheço, não és tu um dos discípulos deste homem? O que ele responde? Leia comigo: não sou, respondeu ele. Verso 18: ora, seus servos e os guardas estavam ali, e tendo... se você não estiver lendo a sua Bíblia, você nunca vai entender. E tendo acendido, mais forte, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquientavam-se. Pedro estava onde? No meio deles, aquientando-se também. Verso 25: e lá estava Simão Pedro, aquientando-se. Então perguntaram, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? O que ele diz o texto aqui? Ele o negou e disse: não sou. Um dos seus servos, o sumo sacerdote, perante aquele quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim? Não foi tu que cortou minha orelha? Não. Lembra de mim? Pedro: lembro não. É igual a história do elefante e do mineirinho. Mas eu não vou contar, jamais contaria essa história. Mas é a história do elefante e do mineiro. O mineiro perguntou para o elefante: você me conhece? Lembra de mim? Ele: lembro. Quer tomar daquela? Quero não. Então o elefante tinha boa memória e lembrou do mineiro e falou assim: eu que te conheço. Então Pedro olha para ele assim e diz assim: eu lembro de você lá do jardim. E de novo diz o texto: Pedro negou, e no mesmo instante, diz o texto, o galo cantou. Como é que Jesus começa o plano de restauração na vida de Pedro? Levando a ele no mesmo cenário pelo qual um dia lá atrás ele havia negado Jesus 3 vezes. Ele coloca diante de Pedro um braseiro, uma fogueira, e faz uma pergunta, em outras palavras: Pedro, isso te remete a algum momento? Isso te lembra alguma coisa? Isso faz refrescar a tua memória de como você foi infiel a mim? Pastor, mas Jesus lá no capítulo 21, no versículo 5, ele diz:
filhos. E o Senhor disse dessa forma paterna que Jesus trata os seus filhos, e de fato Ele trata, mas deixa eu lhe falar uma coisa, irmãos, Ele não estava sendo humilhado por Jesus, quando Jesus coloca Ele diante da cena da fogueira, mas Jesus, irmãos, está mostrando a este homem, como mostra para mim e para você, que Ele está reprovando as nossas obras e as obras infrutíferas do apóstolo Pedro. Sabe por que eu chego a essa conclusão de colocar isso para falar para vocês? Porque eu li Efésios capítulo 5 do versículo 11, porque Efésios 5 nos mostra que Paulo está dizendo: andai como filhos, andai em amor. Paulo está mostrando para os crentes de Éfeso a maneira digna deles andarem como filhos da luz, não como filhos das trevas. E Deus estava reprovando as obras infrutíferas do apóstolo Pedro, e para isso ele coloca uma cena e faz com que ele relembre do pecado, de onde ele caiu. Quer ler o texto? Efésios capítulo 5. Não deixe de ler não, porque você precisa acompanhar de fato o que está sendo lido e falado. Olha o que diz esse texto, capítulo 5 de Efésios 5, 11. Olha a recomendação de Paulo. Se você achou, leia comigo. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Jesus estava dizendo: Pedro, eu te coloquei diante dessa fogueira para te mostrar que eu não aprovo as tuas obras infrutíferas, eu não aprovo aquilo que você fez. Ele está mostrando para Pedro que não estava feliz com a atitude dele. Olha o que diz o texto: e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Por quê? Porque o que eles fazem em oculto, o só referir já se torna uma vergonha. Mas o versículo 13 e 14 diz: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. O braseiro, a fogueira, aquele momento onde ele lança o pão e o peixe ali e mostra para Pedro: Pedro, olha aqui, essa luz aqui dessa fogueira está reprovando as tuas obras. É pela luz, olha o que diz o texto: porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, aí Jesus queria isso de Pedro: desperta, Pedro, você que está dormindo, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Meus irmãos, Jesus não estava humilhando, olhe para mim, Jesus não estava humilhando o apóstolo Pedro quando mostra para ele, relembra ele a mesma cena. Ele estava simplesmente dizendo: eu não aprovo o que você fez. Há duas maneiras de você educar seu filho, e a psicóloga, uma psicóloga que eu esqueci o nome, disse que a segunda é a pior. É quando o seu filho confessa um erro e você bate nele. Você está ensinando o seu filho a ser mentiroso. Quando o seu filho diz, você pergunta: quem derrubou o projetor? O seu filho: pai, foi eu. E você bate nele, ele vai concluir o seguinte: bom, se eu dissesse que tinha sido o anjo, ele não ia me bater. O máximo que aconteceria, ele não ia acreditar em mim, mas eu ia continuar afirmando: não foi eu, foi o anjo. Por quê? O senhor fala que tem anjos passeando nessa casa o tempo todo, então quando ele voou para cá, encostou ali, caiu, quebrou, não fui eu. Por quê? Porque ele conclui o seguinte: quando eu falei que fui eu, meu pai me bateu. Ela diz o seguinte: há duas maneiras de nós educarmos nossos filhos. Quando eles nos disserem a verdade, não deixe de reprovar o erro deles. Mas quando eles disserem a verdade, não os castigue, nem bata nele, porque senão nós estamos ensinando nossos filhos a serem mentirosos. O maior cooperador de um filho na mentira é o seu pai. Não só no seu testemunho, mas na atitude contra a uma confissão que ele faz. Você deve repreendê-lo, você deve colocar no lugar dele, mas nunca castigá-lo a ponto de fazer com que aquilo sirva como uma arma contra você mesmo. É chumbo trocado. Bom, ele fez comigo, vou fazer com ele. Jesus está simplesmente dizendo para ele: rapaz, lembra de onde caíste. Apocalipse 2:5, por gentileza. Olha o que ele faz para restaurar. Pastor, isso tudo para restaurar a certeza de fé de Pedro? Tem mais coisas. Ele coloca Pedro diante de uma fogueira, e depois eu vou mostrar para você outro detalhe. Apocalipse 2:5. Se a gente não conseguir terminar esse segundo passo, a gente vai para uma outra semana e a gente pensa de novo sobre isso, mas quero concluir.
Olha o que diz o texto, capítulo 2, verso 5 de Apocalipse, a igreja em Éfeso. O que diz? Lembra-te, pois, de onde caíste. Olha o chamado, arrepende-te. Olha o convite, volta às práticas das primeiras obras. Olha a advertência, senão virei contra ti e removerei do teu lugar o meu candeeiro, caso você não se arrependa. Meus irmãos, se a gente olhar para a vida de Davi, lá em 2º livro de Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 26, e depois do capítulo 12, a partir do versículo 1, nós vamos ver que depois que ele concebe o caso com Betseba, a gente vai ver um Davi que pensou que as coisas estavam tranquilas. Eu forjei muito bem o meu crime, eu consegui ocultar de fato todo o meu erro, mas vem Deus com um homem chamado Natã. Esse é um bom amigo. Na verdade, nossos amigos tinham que ser igual o Natã de Saul, de Davi, e o Natã lá do texto que vai falar com Paulo, que é Natã, não é? Natã também fala com Saulo. Esse cara falou a verdade. Capítulo de 2 Samuel 12, verso 1, por favor. Segundo livro de Samuel, olha para esse texto, capítulo 11, 26, e depois nós vamos para capítulo 12, que fica logo embaixo, um pezinho ali. O problema, verso 26 do capítulo 11 de 2 Samuel. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, Betseba sabia agora que Urias estava morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio, e tornou-se ela sua mulher, e ela deu à luz a um filho. Porém isto que Davi fizera, diz o texto, foi mal perante os olhos do Senhor. O que eu falei agora para vocês? Que Jesus não humilhou Pedro, mas reprovou sua obra. O Senhor não humilhou Davi, mas reprovou o que ele fez. Olha o que diz o texto. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia um homem na cidade dos homens, um rico e um pobre. Tinha um rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma cordeirinha que comprara e criara em sua casa e crescera junto com os seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar. Isso é o relato de Natã para Davi. Vindo um viajante ao homem rico, não tinha este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem o que se lhe havia chegado. Então, diz o texto, verso 5, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo, Natã, como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha que ele levou se restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Verso 7, leia comigo. Então Natã disse a Davi: tu és o homem, e assim diz o Senhor Deus, Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te casa do Senhor, as mulheres do teu Senhor nos teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco para você, Davi, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por quê? Porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher Davi você tomou e matou depois a espada lá com os filhos de Amon. Davi se pranteou, chorou e disse assim: Deus está me humilhando. Não, Deus está relembrando as minhas obras infrutíferas. Você sabe o que Jesus faz para restaurar nossa certeza de fé? Reprova as nossas obras infrutíferas. Foi assim que ele fez com o apóstolo Pedro, foi assim que ele fez com Davi,
e pode ser assim que Ele faça conosco, nos fazendo lembrar de onde nós caímos, qual foi o caminho que eu trilhei, qual foi a decisão que eu tomei, qual foi o caminho errado que eu trilhei, para que eu pudesse cair, para que eu pudesse desanimar, para que a minha fé se abatesse, para que eu não pudesse hoje estar dignamente diante de Deus. Lembra-te de onde você caiu, arrepende, volta às práticas das boas obras, senão o candeeiro é movido, como falou o Senhor à igreja do Apocalipse, em Éfeso, em Apocalipse 2:5. O que eu quero com isso, irmãos? Dizer que restauração, como eu disse há pouco, que restauração é a graça de Deus derramada para o homem. A graça de Deus, a restauração é a graça de Deus derramada para nós. E em qualquer momento que a gente possa pensar, não tem volta, olha para mim, a graça de Deus, a restauração de Deus foi derramada para nós. Eu não tenho volta, olha para mim, tem volta. Qualquer homem que se perca da presença de Deus, o Senhor vai atrás dele e tem volta. A graça de Deus, a restauração, é a graça abundante de Deus derramada para o homem, em favor do homem, em busca dele. Deus está aqui nesta noite, meus irmãos, querendo nos trazer de volta para o seu convívio, querendo trazer você de volta para o seu convívio. É só você se lembrar de onde você caiu, se arrepender e voltar. Para de oscilar, meu irmão. Para de estar lá fora, de estar aqui dentro. Para de acreditar e andar sobre as águas e em outro momento você submergir. Para de mostrar para as pessoas que você é um homem de fé e ao mesmo tempo é um incrédulo. Para de mostrar para as pessoas que você é um homem capaz de assumir alguma coisa e uma hora falar assim: fraco, não suporta uma pressão, não suporta uma luta, não suporta uma guerra. Para com isso. Deus vai te levantar, mas para isso você precisa lembrar-se de onde você caiu e aonde você está caindo. Quero continuar para a gente finalizar, falta pouco, eu tenho 5, 7 minutos ali para a gente finalizar. Segunda coisa que Deus faz, Jesus faz para restaurar a fé e a certeza de fé daquele homem. Olha para o texto, volta por gentileza lá. Sabe o que Jesus faz? Ele prepara também uma outra cena, não só da fogueira foi para dar uma lembrada em Pedro e falar assim: rapaz, tu é um vacilão. Desculpa a minha expressão, mas Jesus deve ter falado: rapaz, de novo. Mas olha a segunda cena que esse texto nos apresenta para restaurar a fé, a certeza de fé de Pedro. Olha o que diz o texto, versos 11 e 12. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de quanto? 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompia. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava a perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Sabe o que Jesus faz para restaurar a fé e a certeza de fé do apóstolo Pedro? Lembra-lhe Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Pedro, o lançar a rede e pegar muito peixe, te lembra alguma coisa? Pedro, pegar a rede e lançar e não tirar peixe nenhum da água. E uma palavra minha, lançar a rede e voltar com muitos peixes, te lembra alguma coisa? Sabe o que Jesus fez com Pedro? Ele lembrou que o mesmo Deus que fez o milagre lá atrás está disposto a continuar fazendo aqui agora, se o homem lembrar-se do seu pecado, abandonar suas obras infrutíferas, despertar do sono espiritual, deixar de ser oscilante e permanecer firme na presença dele. Ele está dizendo: Pedro, eu sou o mesmo que faço milagres e continuo chamando a todos para me seguirem, aqueles que confiam no meu nome. Olha o texto do capítulo 5 de Lucas, quando ele vai falar: doravante, Pedro, você será pescador de homens. E o texto vai nos dizer que o milagre aconteceu, muitos peixes vieram. Se você quiser conferir rapidamente, a gente está com o horário estourado. Olha o que diz o texto a partir do versículo 5. Respondeu Simão Pedro: mestre, quando Jesus fala, lança a rede do lado direito. Ele: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. O que diz o texto? E isto fazendo, o que aconteceu? Apanharam
grandes quantidades de peixe, rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco que fossem ajudá-lo, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista desta pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros, bem como Tiago, os filhos de Zebedeu, e eram seus sócios. E disse-lhe Jesus: o quê? Não temas, Pedro. Leia comigo: não temas, doravante, vocês serão pescadores de homens. Sabe o que Jesus está reafirmando para nós essa noite, através desse texto? Que Ele continua nos chamando a estar do seu lado, Ele continua nos encorajando, dizendo: não temas, eu sou com vocês. E Ele continua fazendo milagres para nos sustentar de pé em meio às lutas que a gente vai enfrentar. Primeiro, Ele precisa te lembrar das suas obras infrutíferas. Depois de te lembrar, Ele vai dizer assim: eu continuo sendo contigo, rapaz. Eu continuo sendo contigo, eu continuo estando do seu lado, eu continuo te chamando para me seguir, eu ainda continuo dizendo para você: não tenha medo. Caminho de restauração é um caminho de fé, e a fé de Pedro foi restaurada naquele momento. Mas eu preciso concluir dizendo da terceira e da quarta área que Pedro foi restaurado por Jesus. Sabe aonde? No seu amor. Capítulo 21, a partir do versículo 15, eu não vou ler o texto, porque o texto é por demais conhecido. Quando Jesus por 3 vezes pergunta a Pedro: Pedro, tu me ama? E Jesus: sim, Pedro, sim, Jesus, eu te amo. Mas deixa eu comentar rapidamente com os irmãos essa parte para a gente concluir falando sobre o apóstolo Pedro. Uma vez que esse homem foi constrangido por tanto amor de Jesus por ele, uma vez constrangido por tudo aquilo que Jesus mostrou para ele, ele agora é tocado no foco do seu problema, porque Jesus percebe que havia uma grande diferença no coração de Pedro entre amor e afeição. Havia muita diferença entre seguir a Cristo e ser de Cristo. Muitas pessoas dizem que seguem a Jesus, mas em dado momento que nessa caminhada ela se torna mais difícil, eles deixam de seguir a Jesus, porque não pertencem a Ele. Nós que pertencemos a Ele, que servimos a Ele, seguimos. Quem serve, segue. Quem segue, serve. Quem segue, ama. E quem ama, continua servindo e seguindo em meio a qualquer situação. Ele traz uma diferença para Pedro. Pedro, amar não é ter afeição. Amar é tomar uma cruz. Amar é olhar para o nada e falar assim: Senhor, eu estou vendo muita coisa na frente pelos olhos da fé. Amar para Jesus não é simplesmente com palavra dizer: olha, dou a minha vida por amor a Ti. Conversa. Eu já vi muita gente dizendo: pastor Luiz Carlos, estou presente aqui para servir. Pastor Arlindo, eu estou aqui para ajudar. Pastor Otávio, Bispo Umi, eis-me aqui. E quando a tempestade vem, some. Jesus não restaura só o Pedro, o homem, restaura a certeza de fé do homem e mostra para Pedro: o teu amor te engana. O teu amor está te enganando, Pedro, está te levando para um caminho errado. Olha uma coisinha interessante que diz Mateus 26, 31 a 35, quando Jesus mostra para ele que a sua devoção, não precisa abrir não, que já está aqui colado e copiado no meu texto para facilitar a nossa vida. Quando Jesus mostra aqui para ele o seguinte: Pedro, eu preciso te provar nisso, porque você sempre disse para os outros discípulos que amava-me mais do que a outros. Eu quero provar a você agora. Olha o que diz o texto do capítulo 26, verso 35 ao 31. E Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizarei comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Aí Pedro se manifesta: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, disse Pedro, nunca serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro, não satisfeito, disse a Jesus: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum eu vou te negar. E os discípulos: tô nessa.
Jesus precisou restaurar o amor verdadeiro do coração daquele homem para com ele. Não só o homem, não só a fé do homem, mas o amor do homem por Cristo. Como é que está o teu amor por Jesus? Como é que está o teu amor por Ele? É amor ou afeição? Você vem na igreja por quê ou por quem? É possível? É possível, a pergunta, ser um crente com carteirinha, dizimista, aluno do CETEB, aluno do CIAB, e ao mesmo tempo ter uma vida ingressa e uma impressão do mundo na sua vida? Olha para mim, porque pessoas estão andando assim na presença de Jesus. Ora estão bem, andando sobre as águas, e ora estão submergindo nesse mundo sujo, de lama. Que Deus nessa noite restaure a sua vida, restaure a sua fé, restabeleça o seu amor verdadeiro por Jesus. E no final, Jesus vai dizer assim: Pedro, segue-me. Ele restabelece o chamado. Você está pensando que Jesus é igual a nós? Como eu disse semana passada? Eu vou contar com ele de novo nada? Já que me traiu uma vez, vai me trair de novo, e a gente vai e pisa. Desculpa uma expressão talvez um tanto quanto chula, mas não adianta chutar animal morto. Jesus não faz isso. Jesus não humilhou a Pedro. Jesus não apontou suas obras infrutíferas para humilhá-lo. Capítulo 37, ou Salmo 37, versos 22, 23 e 24, vai: se o homem cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o levanta e o toma pela sua mão. Deus não tem prazer na queda de ninguém, mas tem um prazer enorme em restaurar esse homem para Ele, trazer para o seu convívio de novo, e foi isso que Jesus nos mostra aqui, que fez com Pedro. Restaure o seu amor por Jesus, o verdadeiro amor por Jesus, a sua verdadeira fé por Jesus. Por que você está aqui? Ou por quem você está aqui? É a pergunta que talvez nós podemos olhar para o texto e fazer a nós. Por que eu venho aqui? Por que eu estou aqui? E na verdade, irmãos, vou finalizar. O que Jesus estava fazendo com Pedro era mostrando que há uma grande diferença entre amar a Cristo e ter afeição por Ele. Gálatas 2,19 deixa-nos claro o que Paulo sentia por Jesus e pela lei. Ele dizia: porque mediante a lei eu estou morto. Nós temos que dizer isso para o mundo. Diga comigo de mão erguida, se você puder: quanto ao mundo, a minha vida está morta. Diga: para o mundo, a minha vida está morta. Para Cristo, eu estou vivo. Paulo disse isso. Paulo disse: quanto ao mundo, ou mediante a lei, mediante as coisas do meu passado, morri para isso, a fim de viver tão somente para Deus. Ele disse: eu estou crucificado com Cristo. Quero chamar a atenção, a sua atenção nessa noite, o nosso verdadeiro amor ser restaurado, nossa verdadeira fé em Jesus ser restaurada, e o nosso verdadeiro homem e mulher ser restaurado, para que nós possamos ouvir novamente o convite daquele que disse a Pedro: Pedro, eu não quero saber o que você fez, eu já te mostrei aonde você caiu, segue-me. Olha para mim, meu irmão, por gentileza, lá em cima também, independente do que aconteceu na sua vida, o chamado para ele, para a minha vida e para a sua vida nesta noite é: sigam-me, siga Jesus, venha para perto dele. E quando eu olho para o Salmo 51, que é a história num salmo contada do capítulo 11 de 2 Samuel, eu fiz uma oração. Eu escrevi essa oração. Quando Davi faz oração pedindo: compadece de mim, ó Deus, segundo as tuas misericórdias, segundo a multidão da tua benignidade, apaga as minhas transgressões, purifica com isopo e eu ficarei limpo. Eu olhei para o capítulo 51, no versículo 10, e ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quando eu olhei para esse texto, eu escrevi uma oração, e entendendo um pouquinho o que Davi estava pedindo a Deus, e eu disse assim: cria em mim, ó Deus, um coração capaz de compreender a importância de tê-lo sempre a meu lado. Cria em mim, ó Deus, um coração capaz de compreender que sem ti
eu não sou nada. Cria em mim, ó Deus, um coração puro dentro de mim e um espírito forte dentro de mim, capaz de me tornar um homem inalterável na minha caminhada contigo. Quando eu olho para o Salmo 51, versículo 10, eu faço esta oração para mim. Cria em mim um coração capaz de compreender a importância de tê-lo sempre ao meu lado, e um coração capaz, um espírito forte dentro de mim, capaz de me tornar um homem que não mude, que seja inalterável na minha fé, na minha vida contigo e no meu amor contigo. Que nesta noite possamos fazer essa oração juntos. Você pode repetir após mim? Diga assim: cria em mim, ó Deus. Mais forte, por favor. Cria em mim, ó Deus, um coração capaz de compreender a importância de tê-lo ao meu lado. Diga aí: dentro de mim, um espírito capaz de me tornar um homem e uma mulher inalterável. Amém. Vamos mudar de posição, vamos orar.